Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje para a glória de Deus, né? Amém. Vamos então a palavra de Deus, vamos compartilhar uma palavra hoje. Continuamos aí orando para que todo mal caia por terra. Continuando hoje então, o 8º dia, para que todo mal cair por terra. E hoje nós vamos orar contra a inveja, né? Tem uma palavra, então, de Deus lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 22, né? Só para nós orarmos e falarmos um pouquinho sobre a inveja, amém? Amém. Então, o livro de Daniel capítulo 6. Procura aí na sua Bíblia e vamos louvar a Deus. Jesus levanta as mãos para os céus. Jesus levanta as mãos para os céus. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. As mãos para o céu. Jesus levanta as mãos para o céu. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levanta as mãos para o céu. Jesus levanta as mãos para o céu. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. A glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, exaltar o Teu nome santo, o Teu nome poderoso. Guarda, protege, livra de toda a inveja, de todo o mal, de tudo aquilo que está tramado, em oculto, escondido contra esta vida, contra esta casa, contra este casamento. Em nome de Jesus Cristo, toda a inveja, todo o mal caindo por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Vamos lá então no livro de Daniel, capítulo 6, que fala de Daniel lá na cova dos leões, né? Uma experiência aí que Daniel teve e nós vamos ler agora. Diz assim, a partir do versículo 1: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades
que o rei planejava colocar à frente do governo e todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todos aqueles que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti mesmo, rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado, e o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia, e se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não dá ouvidos, ó rei, não, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com um anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia aproximando-se da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus decidiu decretar um jejum para aqueles leões, né? Jejum de carne. Esses leões não vão comer carne. Por quê? A palavra de Deus é bem clara, meus amados, que Daniel se destacava lá na Babilônia. Que Daniel se destacava e agradava ao rei Dário. O rei se agradava das qualidades, né? De Daniel ser um homem honesto, não ser negligente, ser um bom administrador.
e ainda por cima um homem de Deus. E Daniel chamou atenção e foi invejado por ter esse relacionamento com Deus, por ser um homem abençoado por Deus. Muitas vezes nós vamos chamar a atenção das pessoas, né? Por causa do que temos, por causa das nossas qualidades, por causa do nosso relacionamento com Deus, por causa da nossa prosperidade. Porque Daniel chamou atenção, porque ele foi colocado como supervisor, mas ele chamou atenção por administrar bem, ele se destacou, é o que está no texto. E ao se destacar, muitas vezes nós passamos pela chamada inveja. Você pode dizer assim, inveja não existe, mas a Bíblia fala sobre a inveja. A Bíblia fala da história de Caim e Abel, né? Que o irmão matou o outro por causa de inveja. A Bíblia fala de Jacó, que Jacó abria poços e os filisteus iam lá e tomavam os poços deles. Enfim, a Bíblia fala de Saul e Davi. A Bíblia fala das irmãs lá de Raquel e de Lia. Toda a maldade que pode brotar, inveja que brota no coração do homem, logo em seguida vem a maldade. Porque por inveja, né, o homem trama o mal, o homem deseja o mal do outro, deseja estar no lugar do outro, deseja ser o outro. Gera também, vem através da inveja, uma cobiça. E aqui na história de Daniel estava se destacando e o rei pretendia colocá-lo, ele, para governar, ou seja, colocar ele à frente do governo, para que ele administrasse tudo. Abaixo do rei viria somente Daniel. Então isso chamou atenção e esses homens passaram a vigiar Daniel, a ver a rotina dele, o que ele fazia para ser, né, tão importante, para prosperar desta maneira. E eles não encontraram nada. A palavra de Deus diz que eles não encontraram nada. E eles disseram, vamos prejudicar ele, mas através da lei do Deus dele. E eles decidiram convencer o rei a criar um decreto que ninguém podia orar ao Deus de Daniel, somente, né, reverenciar e orar no nome do rei. Então, Daniel, é óbvio que a fé de Daniel estava no Deus vivo. Daniel não iria adorar outro Deus, orar a outro Deus. Daniel não era infiel. Então foi nesse ponto que criaram um decreto que não podia orar nos próximos 30 dias a qualquer Deus ou a qualquer outro homem nos próximos 30 dias. E isso foi a razão pela qual eles conseguiram lançar Daniel na cova dos leões, porque Daniel preferiu ser fiel a Deus, e quando nós somos fiel a Deus, Deus, ele é fiel também, independente de nós sermos fiel ou não, ele é fiel. Mas Daniel soube do decreto e apenas o que ele fez foi dobrar o seu joelho e continuar orando. Encontraram Daniel como? Não encontraram Daniel dizendo, vou morrer. Ai, meu Deus, por que essa luta? Por que esse problema? Por quê? Por quê? Não encontraram Daniel murmurando, não encontraram Daniel espraguejando, não encontraram Daniel fazendo o quê? De joelhos dobrados, orando, pedindo e clamando pela ajuda daquele que poderia ajudar ele, do único que poderia livrar ele desta cova. Às vezes nós queremos, Deus me livra da inveja, me livra do meu inimigo, me livra disso, me livra daquilo. Mas Deus, às vezes, ele deixa nós experimentar o quê? O deserto, o vale, a cova. Eu não sei o que você está experimentando. O inimigo na tua cola, desejando o teu mal, desejando ter a tua casa, desejando ter o marido que tu tem, desejando ter os filhos que você tem, desejando ter o ministério que você tem. Ai, será que tá pagando preço, hein? Será que tá pagando o preço? Será que tá buscando a Deus? Será que tá orando? Porque, meus amados, Deus tem um propósito na vida de cada um. Tudo aquilo que Ele dá e que Ele abençoa e que Ele prospera, naquele sentido, é porque Deus já planejou aquilo para aquela pessoa. Eu não posso ter a vida de Daniel, não posso ter a vida do Jacó, eu tenho que viver a minha vida. Mas o invejoso é assim, além dele olhar e dizer assim, eu quero o que Daniel tem, e eu vou fazer de tudo para que ele não tenha. Eles investigaram, eles viram, não acharam nada, então eles inventaram um decreto.
que não podia adorar o Deus vivo de Daniel, e Daniel não se dobrou. Daniel foi até o fim e Deus decretou a vitória de Daniel. Os leões nem tocaram em Daniel, nem olharam para Daniel, não quiseram, porque o anjo do Senhor desceu. E o anjo do Senhor desce toda vez que aqueles que temem a Deus, todos aqueles que são fiéis a Deus, estão em oração. Ah, eu não sei o que fazer para me livrar. Não faça nada, apenas ore. Apenas ore, né? Apenas ore e resista até o fim. Esteja em oração, esteja clamando pela ajuda de Deus, que é aquele que pode te livrar dos leões. E Deus colocou aqueles leões para jejuar, o anjo desceu, fechou a boca dos leões, passou aquela noite inteira na cova dos leões, dormiu na cova dos leões, e o rei Dário não dormiu nada, ficou preocupado, não comeu, não dormiu, não comemorou, porque tinha um sentimento, né, de amizade por Daniel. Então, o que esses homens tinham inveja era até mesmo da amizade, do carinho, da consideração. E tem pessoas que são assim, têm inveja de nós por causa das nossas conquistas, por causa às vezes das nossas amizades, das nossas conexões, porque a admiração que pessoas têm por nós, o carinho que pessoas têm por nós. Às vezes olha o teu casamento, inveja o casamento, acha que o que você tem é algo extraordinário, de outro mundo, né? Esquecendo que você também é um ser humano que luta, que sofre, que busca, que tem, né, as suas lutas, as suas batalhas espirituais. Eu aprendi com o profeta, que a inveja nós devemos orar e repreender a inveja todos os dias. Porque sempre tem alguém observando. A palavra de Deus nos diz que eles observaram Daniel. Eles observaram a rotina, eles sabiam tudo de Daniel. Vasculharam, mas não acharam. Então eles inventaram, eles criaram. E o decreto não prevaleceu sobre a vida de Daniel, porque Deus não tinha morte para Daniel. No final da história, nós sabemos que o rei vai até a cova, que o rei pergunta: Daniel, aquele a quem você serve continuamente pode livrar dos leões? E Daniel sauda o rei. Respondeu Daniel, versículo 21, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi pecado algum, ó rei. Então Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus sabe quem é quem nesse cenário, nessa história. Deus sabe quem é o santo e quem é o invejoso, quem está sendo usado pelo diabo para fazer laços, armadilhas, decretos do inferno contra a sua vida. Então hoje nós vamos apenas orar, meus amados, orarmos, pedirmos a proteção de Deus. Quando orar, peça a proteção de Deus, a bênção de Deus contra a inveja, para que Deus quebre todo o mal e lance por terra, porque a inveja também pode nos trazer batalhas espiritual, também nos traz cansaço, também nos traz vontade de desistir de projetos, de coisas, também nos faz querer sair de onde nós estamos. Às vezes nós estamos trabalhando num lugar, temos vontade de sair do nada, tô fazendo, é o que eu amo, é o que eu gosto, faz você sentir vontade de sumir, desaparecer da sua casa. A inveja traz arrepios, às vezes a gente tá trabalhando e sente aquele arrepio, aquela coisa que não é boa, né? Que não é, a gente sente que não é o Espírito Santo, porque a gente tá ali trabalhando, a gente não tá orando, a gente não tá, entende? Então, a inveja traz batalha espiritual, sim. A inveja é algo negativo, destrutivo. A inveja, ela puxa outros males, né? Cobiça, ira, ela puxa tudo aquilo que é negativo que está na nossa carne, e o diabo gosta de quem é invejoso. O diabo vai usar e vai usar com força o invejoso. Veja lá Saul, né? A palavra lá no livro que fala, que eu não me recordo agora, da história de Saul, foi que um espírito maligno entra nele, domina ele e ele tenta algumas vezes contra a vida de Davi. Então, isso é diabólico. A inveja é diabólica, é destrutiva, é negativa, sim. Mas só o que nós podemos fazer é nos colocarmos na mão do poderoso Deus e orarmos, amém?
Vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar, que esse canal é um canal de oração, é um canal de pregação da palavra, e a palavra de Deus está sendo divulgada, está sendo falada, e nós vamos, por meio da palavra de Deus, por meio da vida de Daniel, orar e repreender inveja. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar, te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Glória Amém. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, amado, esteja sempre em oração e ore todos os dias e repreenda a inveja. Repreende o mal que age por meio da inveja. Essa é a palavra de Deus, esse é o direcionamento de Deus para as nossas vidas em relação à inveja. Muitas vezes nós não discernimos que estamos sendo invejados, mas já estamos com diversos sintomas da inveja em nós, porque a inveja também pode entrar pelos 5 sentidos, através do olhar, do toque, da visão, né? As pessoas estão se cumprimentando, se comunicando e às vezes estão desejando o mal umas das outras. E que isso venha cair por terra, todo o mal venha cair por terra, toda a inveja venha cair por terra, em nome de Jesus. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua proteção. Pai, nós viemos te pedir, Senhor, uma proteção especial, a bênção da proteção. Derrama, Senhor, sobre os teus filhos e filhas. Derrama sobre a vida deles a proteção, Senhor, contra toda a inveja, todo aquele que está, Senhor, tramando contra esta vida, torcendo para que as coisas deem errado, torcendo para que a pessoa venha a ser demitida, torcendo para que a pessoa não venha alcançar as bênçãos que ela tem para ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo agora toda a inveja em nome de Jesus, vai caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo, vai quebrando em nome de Jesus toda a palavra lançada contra esta vida, de que não vai prosperar, de que não vai vencer, de que os planos, os projetos de Deus vão morrer, todo o decreto maligno lançado por meio de palavras, sejam cancelados agora. Repreende, Senhor meu Deus, toda a seta na mente, toda a dor que essa pessoa tem na mente, na cabeça, às vezes a pessoa sente dores no corpo, setas malignas foram enviadas, lançadas pelo inimigo, cai por terra, Senhor meu Deus, todo o olho gordo, toda a inveja em nome de Jesus seja quebrada agora, seja quebrada amarras espirituais, seja quebrado todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro agora comigo, eu declaro que toda inveja, eu declaro que todo olho grande, tudo aquilo que está vindo, sendo lançado contra a minha vida, eu rejeito agora. Eu digo não quero, cai por terra mal, cai por terra em nome de Jesus. Toda inveja contra esta vida, inveja às vezes dos cabelos, inveja dos filhos, em nome de Jesus, cai por terra toda a inveja do ministério, toda a inveja que tem sobre a unção dessa pessoa, toda a inveja contra a prosperidade dela, em nome de Jesus Cristo, toda a palavra negativa, todo sentimento destrutivo, toda a palavra de retrocesso, visita, Pai, o passado. Tem pessoas que no passado, autoridades lançaram palavras de maldição contra a vida dele e contra a vida dela.
nela. E isso travou. Em nome de Jesus Cristo, tudo que está travado volte a andar. Em nome de Jesus Cristo, toda palavra de destruição seja repreendida agora. Toda palavra de morte. Tem pessoas que receberam palavras de morte. Morte dos projetos, morte dos sonhos, morte física e também espiritual. Eu quebro agora, em nome de Jesus, esse demônio da inveja, o demônio da perseguição. Está repreendido em nome de Jesus. Recebe a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo, quebra toda a inveja. Queima, Jesus, toca nas costas, toca no corpo e queima. Fogo do alto descendo agora em nome de Jesus e queimando todo o mal, toda obra da inveja, toda obra de maldade contra esta vida, em nome de Jesus Cristo. Derrama o sangue de Jesus do alto da cabeça até a planta dos pés, protegendo, livrando, guardando. E que Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. Amém?